Existe um tipo de comportamento que parece inofensivo, socialmente aceitável e até elogiado, mas que, ao longo do tempo, corrói sua vida de forma silenciosa. É o sim automático. Você aceita coisas que não quer fazer. Concorda com situações que te incomodam. Se coloca em posições que te desgastam. E, muitas vezes, faz isso sem nem perceber. Porque não parece um problema. Parece educação. Parece gentileza. Parece maturidade. Mas, na prática, esse padrão tem um custo alto. Cada vez que você diz sim contra a sua vontade, você cria uma pequena ruptura interna. Uma distância entre o que você sente e o que você faz. E essa distância, quando repetida, vira padrão. Você começa a se desconectar de si mesma. E, aos poucos, sua vida deixa de refletir quem você é. E passa a refletir o que os outros esperam de você. Dizer não não é difícil por causa da palavra. É difícil por causa do que ela representa. Rejeição. Desaprovação. Conflito. Possível afastamento. Quando você diz não, você corre o risco de desagradar. E, para muitas pessoas, esse risco parece maior do que o custo de se anular. Isso tem raízes profundas. Experiências passadas. Aprendizados familiares. Dinâmicas sociais. Você aprende que ser aceita é importante. Que ser boa é importante. Que evitar conflito é importante. E, sem perceber, você começa a priorizar isso acima de si mesma. O problema é que, ao fazer isso, você troca desconforto imediato por sofrimento contínuo. No fundo, o que sustenta esse padrão é o medo. Não o medo de dizer não, mas o medo do que vem depois. E se a pessoa ficar chateada? E se ela se afastar? E se eu parecer egoísta? Esse medo cria uma pressão interna. Você começa a antecipar reações, a imaginar cenários, a tentar evitar qualquer possibilidade de desconforto externo. E isso te prende. Porque você passa a viver em função das reações dos outros. O estoicismo aborda isso com clareza. Você não controla a opinião dos outros. Você não controla como vão reagir. Você não controla se vão gostar de você. Mas você controla suas escolhas. E quando você começa a abrir mão disso para evitar desconforto, você perde sua direção. Existe um conceito muito importante aqui: autoabandono. É quando você deixa de considerar suas próprias necessidades, limites e valores para manter relações ou evitar conflito. E isso não acontece de uma vez. Acontece em pequenas concessões. Você aceita algo aqui, tolera algo ali, deixa passar mais uma coisa. E, quando percebe, já está vivendo uma vida que não escolheu. Isso gera ressentimento, cansaço, irritação. Mas, muitas vezes, você não conecta isso com a causa real. Você acha que está sobrecarregada, mas não percebe que está sobrecarregada porque não está se posicionando. Para os estoicos, viver bem não é agradar os outros. É agir com integridade. Ou seja, alinhar suas ações com seus valores. Mesmo quando isso gera desconforto. Mesmo quando isso desagrada. Mesmo quando isso não é conveniente. A virtude, para o estoicismo, não depende da aprovação externa. Ela depende da coerência interna. E isso muda tudo. Por que você deixa de usar os outros como referência? E começa a usar seus próprios princípios. Um padrão comum de quem não sabe dizer não é tentar compensar isso com explicações. Você diz não, mas explica demais. Se justifica. Se desculpa. E isso acontece porque você ainda está tentando evitar o desconforto do outro. Mas isso enfraquece sua posição. Um não claro e respeitoso não precisa de justificativas longas. Não posso. Não quero. Não vou conseguir. Isso é suficiente.
Na psicologia, existe um conceito essencial aqui: assertividade. É a capacidade de expressar o que você pensa, sente e precisa, de forma clara e respeitosa, sem se anular, sem atacar. É o equilíbrio entre dois extremos: passividade, se anular; agressividade, impor. E isso pode ser aprendido. Dizer não pode gerar desconforto, mas esse desconforto é curto. Já o custo de dizer sim quando não quer é prolongado. Você continua naquela situação, carregando aquilo, sentindo aquilo. A escolha é entre desconforto curto ou desgaste contínuo. Você não aprende isso só entendendo. Você aprende fazendo. Começando pequeno, dizendo não em situações menos intensas e observando. O mundo não acaba. As pessoas lidam. Você continua. Isso constrói confiança. No final, tudo converge para um ponto. Você é responsável pela sua vida, pelas suas escolhas, pelos seus limites. E quando você não se posiciona, alguém vai ocupar esse espaço e decidir por você. Quando você começa a dizer não, uma emoção aparece quase automaticamente: culpa. E essa culpa não é aleatória. Ela foi construída. Você aprendeu, ao longo da vida, que negar algo pode significar ser egoísta, ser rude, decepcionar alguém, colocar relações em risco. Então, quando você tenta se posicionar, seu sistema emocional reage como se você estivesse fazendo algo errado. Mas aqui existe uma distinção fundamental. Culpa não é prova de erro. Culpa é, muitas vezes, apenas um sinal de que você está quebrando um padrão antigo. A psicologia chama isso de culpa condicionada. Você se sente mal não porque fez algo errado, mas porque fez algo diferente do que está acostumada. E isso é extremamente importante de entender. Porque, se você interpretar essa culpa como um sinal de que precisa voltar atrás, você reforça o padrão de autoabandono. Mas se você conseguir permanecer, mesmo com a culpa presente, você começa a reprogramar sua resposta emocional. Você ensina ao seu cérebro: eu posso me sentir assim, e ainda assim estar fazendo o que é certo para mim. E, com o tempo, essa culpa diminui. Não porque você se tornou insensível, mas porque você se tornou mais alinhada. Uma das forças mais poderosas por trás da dificuldade de dizer não é o medo de rejeição. Porque, para o cérebro humano, rejeição não é apenas desconfortável. Ela é interpretada como ameaça. Durante grande parte da evolução, ser rejeitado pelo grupo significava risco real. E, mesmo hoje, esse sistema ainda está ativo. Quando você imagina alguém ficando chateado com você, ou se afastando, isso ativa uma resposta emocional intensa. E, para evitar isso, você se adapta. Você concorda. Você cede. Você se molda. Mas isso cria um problema silencioso. Você começa a construir relações baseadas em versões suas que não são reais. E isso gera uma insegurança constante. Porque, no fundo, você sente que está sendo aceita, mas não sabe se seria aceita sendo quem realmente é. O estoicismo confronta isso diretamente. Ele propõe que você pare de basear suas escolhas na aprovação externa e comece a basear naquilo que você considera correto, mesmo que isso signifique não ser aceita por todos. E isso é libertador, mas exige coragem. Com o tempo, dizer sim para tudo deixa de ser um comportamento isolado e passa a fazer parte da sua identidade. Você se torna a pessoa que resolve tudo, a pessoa que nunca nega, a pessoa boa, disponível, fácil. E isso reforça o padrão. Porque agora não é só sobre a situação, é sobre quem você acredita que é. Quando você tenta mudar, surge um conflito interno. Mas eu não sou assim. Isso não combina comigo.
Só que essa identidade foi construída a partir de adaptação, não necessariamente de escolha. E mudar isso exige uma ruptura. Você precisa permitir que sua identidade evolua. Sair de alguém que vive para agradar, para alguém que vive com coerência. E isso pode gerar desconforto. Mas é um passo essencial para uma vida mais autêntica. Quando você não diz não, algo começa a se acumular. Ressentimento. Você aceita coisas que não quer. E guarda isso. Tolera situações desconfortáveis. E guarda isso. Cede mais do que deveria. E guarda isso. E, com o tempo, isso aparece em forma de irritação, impaciência, distanciamento, às vezes, até explosões. E o problema é que isso parece vir do nada. Mas não vem. É o resultado de vários sims que deveriam ter sido não. Quando você começa a se posicionar de forma mais clara, você reduz esse acúmulo. E suas relações se tornam mais honestas. Muita gente tenta aprender a dizer não para os outros, sem antes entender seus próprios limites. Mas, se você não sabe o que é demais para você, como vai se posicionar? Limites não começam na fala. Começam na percepção. O que te cansa? O que te sobrecarrega? O que você não quer mais tolerar? E isso exige atenção, honestidade e, muitas vezes, confronto interno. Porque você pode perceber que está vivendo muito além do que gostaria. E isso pode ser difícil de encarar. Mas esse é o primeiro passo. Não existe forma de mudar esse padrão sem desconforto. Você vai dizer não. E alguém pode reagir mal. Pode haver silêncio, estranhamento, tensão. E isso faz parte. Flexibilidade psicológica não é evitar esse desconforto. É ser capaz de suportá-lo, sem voltar atrás automaticamente, sem tentar consertar tudo, sem se anular de novo. Um erro comum é achar que, para ser respeitada, você precisa convencer o outro, explicar, justificar, fazer o outro entender. Mas respeito não vem disso. Respeito vem de consistência. Quando você se posiciona de forma clara e mantém isso, as pessoas se ajustam. Nem todas, mas muitas. E, mais importante, você se respeita. Existe um ponto de virada muito importante nesse processo. Quando você percebe que pode desagradar e continuar bem. Isso muda tudo. Porque você deixa de viver com medo constante e passa a viver com mais autonomia. Desagradar não significa ser ruim. Significa ser real. Relacionamentos saudáveis não são aqueles sem conflito. São aqueles com limites claros. Quando você não se posiciona, você cria relações baseadas em concessões. Quando você se posiciona, você cria relações baseadas em realidade. E isso é mais sustentável. No final, tudo converge para isso. Dizer não não é perder algo. É recuperar algo. Sua autonomia. Sua energia. Sua direção. Você deixa de viver reagindo. E começa a viver escolhendo. E isso muda completamente a qualidade da sua vida.